uma vez eu vou falar da palavra do Senhor. O Senhor me usa para falar de Gênesis a Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco ou a Torá, escrito por Moisés. Diz a palavra do Senhor, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eu vou finalizar em Deuteronômio, o último capítulo de Deuteronômio. Agora eu estou, na lição passada eu falei Gênesis capítulo 36, que foi a história de Jacó, ali onde houve a rixa ali de Jacó, do Simeão e Levi, onde matou todos ali o príncipe Siquém e o seu pai Amon e toda a família, houve a rixa. Deus falou ali com Jacó que ele tinha que, diz a palavra do Senhor, vir para a cidade de Betel. E ali Jacó veio com a sua família e todas as suas descendências para a cidade de Betel. E ali Jacó disse que era para todo mundo ali se esvaziar das coisas ruins da sua vida. Isso é no capítulo 36, dando somente um resumo. E ele mandou todo mundo tirar seus deuses, se esvaziar de tudo aquilo que não estava agradando ao Senhor, diz a palavra do Senhor. E nesse 35 também fala da morte de Raquel, aonde no parto ali Raquel morreu no parto de Benjamim, que ela já tinha José, morreu no parto de Benjamim, e ali as suas parteiras querendo botar o nome de Benoni em Benjamim. Jacó disse não. Lia perguntou qual vai ser o nome dele, e ali Jacó disse Benjamim. E também nesse 35 fala sobre as descendências de Jacó. Diz a palavra do Senhor que é Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. A Bíblia não relata, mas a última, que é a 7ª, foi Diná. E hoje eu vou ler no capítulo 36, que fala as descendências de Esaú, diz a palavra do Senhor. Nesse capítulo, as descendências de Jacó, que foi no 35, de Esaú já vai para o 36, onde eu vou dar a próxima lição. Nas descendências de Jacó, que eu acabei de falar, que foi, os filhos que ele teve com Jacó, e diz a palavra do Senhor, Jacó teve com Lia ou Leia, que foi Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que ali, diz a palavra do Senhor que com Raquel ele teve Benjamim, diz a palavra do Senhor, José e Benjamim. E diz a palavra do Senhor, com a serva ali de Raquel, diz a palavra do Senhor, que foi Bila, teve Dan e Naphtali. E com a serva ali, diz a palavra do Senhor, de Lia, diz a palavra do Senhor, que foi Zilpa, ele teve... Diz a palavra do Senhor, que foi a serva teve os 2 filhos de Jacó que nasceram em Padã Arã, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que os 2 filhos de Zilpa foi Gade e Assé. E de Bila, Dan e Naphtali. E de Raquel ela teve 2 filhos, que foi José e Benjamim. E de Lia, diz a palavra do Senhor, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. E hoje eu vou falar sobre as descendências de Esaú. Diz a palavra do Senhor, que é o estudo de agora. E diz a palavra do Senhor, Esaú ele era um homem muito depravado. Esaú ele foi o pai dos Adomitas, diz a palavra do Senhor. E Jacó ele foi o pai dos israelitas. Jacó ele era um homem bom, um homem que procurou seguir os caminhos do Senhor, diz a palavra do Senhor. Ele teve o erro dele, diz a palavra do Senhor, que vendeu ali para o seu irmão Esaú, porque Esaú estava com fome, o direito de Esaú de primogenitura, diz a palavra do Senhor, e Esaú vendeu. E ali também ele enganou a Esaú também, porque Isaac mandou Esaú ir atrás da casa, junto com a sua mãe Rebeca. Também Jacó teve esse erro, diz a palavra do Senhor. Ali Rebeca ali ouviu, fez o cozido, mandou Jacó se fingir que era Esaú. E diz a palavra do Senhor, mas Jacó ele teve muito sofrimento na vida dele por causa do erro dele, o que ele causou, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que as descendências ali de Esaú eram de pessoas depravadas, que tanto que ele era o pai dos Adomitas, diz a palavra do Senhor, de pessoas depravadas que vivem até hoje, pessoas que vivem numa vida, diz a palavra do Senhor, de perversidade, de crueldade. E diz a palavra do Senhor que Esaú, que é Edom,
tomou por mulher dentre as filhas de Canaã, Adá, filha de Elon, Eteu, e Olibaba, filha de Ana, filha de Zebeão, o Eveu. E ali diz a palavra do Senhor, aí houve essas descendências aí de Esaú, de Jacó. Eu já falei que Jacó teve a sua família com as suas servas também, e ele é o pai dos israelitas. Já Esaú não, ele foi de pessoas cruéis, um homem de pessoas cruéis, depravada, diz a palavra do Senhor, tanto que ele era o pai dos adomitas, de pessoas depravadas, cruéis. E diz a palavra do Senhor que Ada, que era filha de Ada, que era mulher de Esaú, nasceram Elifaz e Beceba, que lhe nasceu Reuel. E ali diz a palavra do Senhor, ali adquiriu na terra de Canaã e se foi para outra terra, Esaú, apartando-se de Jacó, seu irmão. Este é as descendências de Esaú, pai dos adomitas. Nome, Seim, são estes os filhos de Esaú, Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, Reuel, filho de Beceba, mulher de Esaú, diz a palavra do Senhor. Aqui fala também das descendências de Seim, porque eles eram esse Seim, diz a palavra do Senhor, eles eram Orreu, moradores da terra de Lotã, Sobal, Zebeão e Ana. E ali diz a palavra do Senhor, era de pessoas depravadas, descendência de Seim. Ali eram pessoas cruéis, pessoas ali que não adoravam a Deus. E ali Esaú ali teve muitos filhos príncipes, porque ele casou com várias mulheres princesas, aonde ele teve muitas mulheres pagãs, muitas mulheres idólatras, muitas mulheres também. Esaú ele teve da onde veio os príncipes. Diz a palavra do Senhor, e diz a palavra do Senhor, e reis e príncipe de Edom. Edom é Esaú, que é o que? Edom é o mesmo. E diz a palavra do Senhor, são esses os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse sobre os filhos de Israel em Edom. E ali diz a palavra do Senhor, ali Esaú, ele era um homem depravado, tanto ali ele morava naquela cidade de Seim, como ele era Edom também, o pai de muitos príncipes, ele teve muitas princesas, e ele era um homem depravado, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que ele era um homem imoral, e ali veio muitos filhos imoral também, tanto que ele era o pai dos adomitas, diz a palavra do Senhor. Já Jacó era o pai dos israelitas, de pessoas boas. Claro que seus filhos, como Jacó e seus filhos, cometeram coisas cruéis, como Simeão e Levi, que matou ali todos os moradores ali de Siquém, que foi também o príncipe Siquém e o seu pai Amon. Assim como também mais adiante, que vai ser o estudo do 37, ele também vão vender José, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor aí que houve essas indiferenças entre Esaú e Jacó também. E o filho de Jacó, diz a palavra do Senhor, quando a morte de Jacó foi assim, já na velhice dele ali, José soube que o seu pai já estava finalizando a sua vida, já estava acabando seus dias. Ali ele pegou o seu filho Manassés numa mão, e na outra mão seu filho Efraim saiu correndo ao encontro do seu pai. E quando chegou lá com Jacó já tinha abençoado já 10 filhos seus, que era das tribos, que formou as 10 tribos de Israel. E ali para finalizar as 12 tribos de Israel, diz a palavra do Senhor, ali Jacó ali pegou os 2 filhos ali de José, diz a palavra do Senhor, Manassés e Efraim, tomou para ele como filho, e ali também fez mais 2 tribos, que foi a tribo de Manassés e a de Efraim. E ali diz a palavra do Senhor que eram os nomes dos filhos de José. Aí onde finalizou, diz a palavra do Senhor, as 12 tribos, que são as tribos de Israel. E diz a palavra do Senhor que o fim de Esaú a Bíblia não relata, mas no livro de Talmud fala que o filho ali de Dan, que ele teve com Bila, ali Rossi, diz a palavra do Senhor, foi enterrar seu país, foi no livro de Talmud, não está na Bíblia, mas no livro de Talmud, ali foi enterrar Rossi, filho de Dan, que teve com Bila, diz a palavra do Senhor, com a sua mãe. Dan era filho de Bila, Rossi era filho de Dan, e Rossi era neto de Jacó, foi enterrar seu pai Jacó. Isso fala na versão Talmud. Ali na
Maquipela, ali Esaú quis proibir ali o enterro de Jacó, onde seu neto Rosse queria enterrar. E ali ele quis proibir Esaú, porque Esaú já tinha vendido aquela Maquipela para Jacó. E ali Rosse, neto de Jacó, filho de Dan, ali pegou ali e matou Esaú, na versão Talmud. E na versão do Jubileu fala que ali os filhos ali de Esaú falou: não, olha a rixa que Jacó, meu tio Jacó, então meu avô Jacó, sempre teve com o Senhor, roubou o direito de primogenitura, roubou o seu direito de ser abençoado. Faça uma guerra, prepare uma guerra e mate na guerra Jacó. E ali Jacó, ali diz os filhos de Jacó, ouviu era Judá, e ali foi falar para Jacó. Jacó foi para a guerra e diz que matou Esaú no livro do Jubileu com uma flechada e depois enterrou Esaú. A Bíblia não relata, mas no livro de Talmud fala, foi na Maquipela, filho de Rosse, matou, com o nome Rosse, filho de Dan, neto de Jacó, matou Esaú. E no Jubileu fala, foi numa guerra onde armou ali Esaú, mas quem morreu armou para matar Jacó, mas quem morreu foi Esaú, com uma flechada que Jacó matou Esaú e enterrou. Fala no livro do Jubileu. Então a Bíblia não relata verdadeiramente a morte de Esaú, mas fala nessas duas versões, Talmud ou então do Jubileu. E diz a palavra do Senhor, que eu vou ler no próximo estudo, que vai ser no capítulo 37, que José é vendido pelos seus irmãos. E ali diz a palavra do Senhor, no capítulo 37, José é vendido pelos seus irmãos. Eu digo para você, quantas famílias vivendo em rixa, quantas famílias vivendo em contenda, pai matando filho, filho matando pai. Isso já veio das descendências de Esaú, onde houve as confusão. E eu digo para você, nesse momento, siga a Jesus, procure ensinar sua família no caminho que deve andar. Pai, mãe, traga paz no meio da sua família, traga o amor no meio da sua família. Isso aconteceu com Rebeca, aconteceu com Isaac. Rebeca amava Jacó, Isaac e Esaú. Então as indiferenças já vinha de muito tempo e finalizou, não está na Bíblia, mas finalizou, como disse no livro de Talmud que eu falei, e a outra versão no livro do Jubileu. Jacó matando, no Jubileu, Jacó matando Esaú na guerra. E o filho de Dan, com o nome Rosse, que foi Dan, que era Bila, sua mãe, matou ali Esaú, porque Esaú não queria deixar enterrar Jacó na caverna de Maquipela. Isso fala essas duas versões, no Talmud ou no livro do Jubileu. Então eu digo para você, pai, mãe, trague a paz para os seus filhos, ame seus filhos por igual e siga a Jesus.